Agora estamos ao vivo. Sem propaganda mico, né, gente? Eles nem entraram ainda. Pronto, tô entrando. Aqui, 4. Oi, gente. Tudo bem? Eu sempre pagando mico mesmo. É minha função aqui. Tá tudo bem? Dá pra ouvir? Depois o Ney tira isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Marcela, Fernanda, Luciene, Selma, Mônica. Bem-vindos, Rui. Fernanda, tudo ok? Alexandre. Ana Clara. Olá. A Jussara. Ah, o Ney. O meu chefe. Salve, Ney. Depois você me dá um aumento. Patrícia. Maria do Socorro. Karine. Sônia Solange. Sônia. Ângela. Olha a Ângela. Alessandra. Alexandre. Ana Paula. Bom, boa noite a todos, meus amigos, né? Amanhã é um dia especial, Dia das Mães, dia 10. Fica aqui o meu beijo a todas as mães de vocês e todas as mães que estão nos assistindo, a todas as mães que estão no mundo espiritual, né? Com seus filhos aqui na terra ou vice-versa. Jesus abençoe a todos, né? Nesse dia, dia especial. Tamires, Valquíria, Cristina. a Cristina, a Patrícia, Liliana, Maria do Socorro. A Simone, a Tamires, a Fernanda, a Lisete. a Daniela, Acho que já podemos começar, né, a gente? Simone, aqui também, Simone. a Tamires, a Dani, Ô, Leandro. Ah, não. eu, a Dani Bananinha, A Pri. a Solange, que trabalha com a Adnai. Não, a Sônia, desculpa, a Sônia. A Sônia. Sheila. Karen. A Tádia. Dani. A Dani. Nelson. Dani Bananinha. Bom. Quando você quiser, então. Prezados amigos, que o Senhor esteja nesse momento nos inspirando e nos abençoando a todos. Primeiramente, vamos convidar os nossos irmãos a colocarem um copo d'água junto de vocês e logo que terminarmos, vocês acompanhem a prece e depois vocês tomem essa água e com toda a fé possível de vossos corações. Como o Evandro falou, amanhã é Dia das Mães. E nós podemos dizer que todas as mães do mundo todo, encarnadas e desencarnadas, são muito abençoadas por Deus, porque são as colaboradoras mais diretas aqui na Terra de Deus. Porque são elas que nos alimenta quando pequenos, que nos acalenta, que nos ensina a dar os primeiros passos na vida. São elas que dão a vida pela vida de seus filhos. Então, mas existe alguém muito especial, que também fora mãe. Nós podemos dizer que quando a divindade procurou na terra quem pudesse
tutelar a vinda de Jesus, o Mestre amado, ele encontrou numa mulher que ainda era uma criança. E essa mulher, ela fora criada sem mãe e sem pai. Os historiadores falam que a Virgem Maria, ela foi criada em Jerusalém. E lá era uma casa de órfãos. E ela, então, cresceu, acabou de se criar ali. Mas Maria, desde pequena, ela tinha muitos sonhos. E nesses sonhos, ela dizia que sabia que ia casar com um homem bem mais de idade do que ela. As suas amigas do orfanato ficavam às vezes horas ouvindo Maria. E foi lá que ela aprendeu a tocar cítara, que ela aprendeu a fazer doces de compotas. Foi lá que Maria aprendeu a dar os primeiros passos, entender a doutrina que vinha dos judeus. Diz a história que sua mãe chamava Ana e que seu pai chamava Joaquim. Então, quando o viúvo José apareceu lá no orfanato para escolher a sua esposa, e escolhendo Maria, ela jamais relutou. Ela aceitou na hora, porque dizia o seu coração que ela teria um esposo bem mais velho e que ela também seria a mãe daquele que seria o rei do mundo. Muitos pensavam que por ser tão criança era uma sonhadora. Então ela aceitou na hora e casaram. E de fato, eles tiveram outros filhos, não foi só Jesus. E Maria aprendeu a orar às 6 horas da tarde, quando o sol se põe. E ela estava em oração, quando um espírito, em forma de anjo, apareceu a ela. E disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Darás à luz a um menino, e esse menino será o rei do planeta Terra. Ele será aquele que se dirá: sou o caminho, a verdade e a vida. E Maria foi correndo contar para José. E José era um espírito prático. Ele era carpinteiro, mas era muito prático. Então ele achava que toda mulher, quando está grávida, sonha em ter um filho que será o rei do mundo. Sonha que quando esse filho nascer, será o maior de todos. Ele não ligou muito para isto, mas a verdade é que Maria, ela estava cada vez mais esperançosa, não é, com os dizeres desse anjo. E ela sentia também que outros anjos a acompanhavam. E havia o censo lá em Jerusalém, não, lá em Belém, me desculpem, e eles saíram para fazer o censo. E quando chegaram em Jerusalém, estava tão lotada a cidade que eles não tinham mais uma pousada onde dormir. Maria lembrou de uma prima distante e ela foi então até lá e tinha apenas um lugar, que seria na estrebaria. Mas ela não relutou, ela quis ficar ali. Depois, mais tarde, os espíritos contam que, na verdade, Jesus nasceu na manjedoura, sim, mas ele estava homenageando o reino animal, o vegetal e o reino hominal. E também os pastores que estavam a pastorear viram uma estrela imensa. E essa estrela parece que dizia: glória a Deus nas alturas e paz na terra às criaturas de boa vontade. E eles foram acompanhando essa estrela que parecia que se movimentava no céu.
E quando lá chegaram, eles ajoelharam pelo instinto, porque na verdade sentiram a evolução daquele ser que acabava de nascer. E eles também reverenciaram Jesus. As ovelhinhas parece que estavam tão alegres, tão satisfeitas. E então Jesus acabara de nascer. Ele não tinha o aspecto de uma criança quando nato, mas parecia ser o mais velho. Parecia que ele tinha mais idade. E ele era belo como nunca se vira uma criança assim, tão bela. E eles então fizeram o censo e voltaram para Nazaré. Mais tarde, quando não estavam ainda em Belém, quando foi visitado por 3 reis, era Gaspar, Belchior e Baltazar. E antes desses 3 reis chegarem até Jesus, passou por Herodes e contou que estava indo na direção daquele que seria o rei dos judeus. Herodes ficou muito preocupado e falou que quando eles voltassem, que pudesse procurá-lo e contar o que viram, que ele também queria saudar essa criança. Mas a verdade é que José, também sendo médium, ele sonhou. Ele sonhou com um anjo que dizia: pega a criança e foge para o Egito. Porque Gaspar, Belchior e Baltazar, eles, na volta, contaram aonde estava Jesus e contaram para Herodes, né, a beleza daquela criança. Então Herodes queria matá-lo de qualquer forma. E eles então foram para o Egito. Mas Herodes mandou que matasse todos os meninos, ou seja, do sexo masculino, de 2 anos para baixo. Isso é profético, porque fala que ouviu, os profetas falam que ouviu o choro de todas as mães, de todas as mulheres, porque perdiam seus filhos de uma forma tão brutal. Depois de algum tempo, o anjo apareceu e mandou que eles voltassem, porque o perigo já havia terminado. E eles foram então para Nazaré. E chegando lá, eles arrumaram uma casa muito simples, mas diz que Nazaré era um lugar tão lindo, principalmente as pedras. E alguns contam que Jesus, ele observava por onde Maria andava. Ele pegava aquelas pedras e ia colocando no caminho por onde ela ia passar. Então, era um filho exemplar, que amava demais a sua mãe. E eles iam sempre buscar água numa fonte. E ele era diferente, Jesus, porque quando os rapazes procuravam ajudar as meninas a carregar a água, Jesus procurava os enfermos, procurava os mais velhos para poder ajudá-lo a carregar essa água. E então Maria observava tudo aquilo e conta também que ela tinha uma meiguice. Ela era tão pura, tão meiga, que na verdade, quando ela chegava nessa fonte, tudo silenciava. Ninguém mais queria falar da vida alheia, mas queria apenas ficar perto, ouvir uma ou outra palavra dela. Mas Jesus estava crescendo. A preocupação de Maria era muito grande, porque ele era um filho diferente. Enquanto os outros procuravam um trabalho, procurava resolver, não é, suas vidas, ele era totalmente diferente. Então, ele pediu certa vez, percebendo toda aquela falácia em volta dele, ele pediu para José que ele queria também trabalhar na carpintaria. E José então recebeu aquele pedido com todo o carinho da vida, porque o seu filho passaria a ajudá-lo. Mas Jesus continuava crescendo e Maria se preocupava. Às vezes pegava os outros filhos e ia acompanhá-lo.
E ele se apresentou na primeira festa, na primeira lugar público, foi exatamente nas bodas de Canaã, aonde uma parenta de Maria estava se casando. E naquela época, primeiro eles ofereciam o melhor vinho, e quando já haviam se fartado do vinho bom, eles ofereciam um vinho de baixa qualidade, mas acabou o vinho. Então Maria chamou Jesus e pediu a ele que fizesse alguma coisa para que os anfitriões não ficassem assim com vergonha do que estava passando, né? Ficava constrangido. E Jesus então pede que enche as talhas, não é, de água. E orando a seu Pai, ao nosso Pai Celestial, aquela água foi se transformando em vinho. E então os convidados diziam, por que deixar o melhor vinho para o final? O melhor vinho foi aquele que materializou o gosto do vinho. Agora eu posso dizer para vocês que uma entidade que trabalha no plano espiritual e que trabalha dentro de um hospital, ele então nos disse o seguinte, que Maria, como toda mãe, conhece o seu filho, sabe de tudo que o filho é capaz de fazer. E ela via muitas vezes materializar alimento, porque Jesus acolhia ladrões, acolhia pessoas viajantes que passavam por ali, e ele dava alimento. E de onde vinha aquele alimento? Tudo isso ela observava. E ela sentia a grandiosidade do seu filho. E então ali começou a vida pública de Jesus. E ele, então, saiu e foi convidando os apóstolos, né, a segui-lo. Porque ele tinha todos os dons espirituais que nós possamos imaginar. Então, ele convidava, quando ele os via, ele falava, vinde a mim. E disse até para Pedro, vinde a mim, que eu o farei não pescador, mas pescador de homens. E assim ele ajuntou todo o seu colégio apostólico. E também ele se tornava conhecido, não era só por isso. Porque, por exemplo, uma vez ele estava na sinagoga em Jerusalém e um homem obsediado se jogou no chão. E foi uma cena terrível, porque era um mau espírito que acompanhava essa criatura. E ele então gritou, que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré? E a verdade conta os evangelistas que aquelas pessoas que estavam ali na sinagoga perguntavam, mas quem é ele? Um respondia, ele é o filho de José e de Maria. Mas não é José o carpinteiro? Outro respondia, sim, é José o carpinteiro. Mas ele saiu do púlpito e, descendo, ele mandou que aquele espírito se retirasse. E então aquele homem, ejaculando muito, aquele espírito deixou para toda a vida. E Jesus continuava então a sua missão, afastando essas entidades, curando tudo que era espécie de enfermos. E quantas vezes Maria o seguia de longe, como uma mãe muito solícita. Ela ficava querendo até adivinhar o que o filho queria dizer. E aí, ela sabia que os fariseus o procuravam. Ela sabia que os sacerdotes da época, os judeus, não suportavam a presença do Cristo. E isso a deixava entristecida. E certa vez, quando Maria estava nesta procura, querendo ajudar Jesus, procurar alertá-lo, chega João, evangelista, o discípulo amado, e diz a ela, a seu filho caiu na mão dos inimigos. E eles os levaram. E aí Maria estremeceu, ela recebeu aquele aviso com o coração cheio
cheio de tristeza, mas ao mesmo instante ela se recompôs, porque ela lembrou do anjo que veio avisar que ele seria o rei de todos, o rei da terra. Então, ela começou a orar constantemente e dizendo mesmo a Deus que o livrasse daquelas criaturas, não é, que estavam maltratando tanto. Então, ela, nessas orações, ela foi chegando e viu que Jesus estava realmente entre aqueles que odiava. Mas Jesus estava tão tranquilo que passava aquela tranquilidade para Maria. Mas ela se recolheu depois numa casa de amigos e ali ela continuou em oração. Foi quando João voltou e disse a ela que Jesus estava preso. E ela dizia, mas por que preso? Voltava na oração, pedia a Deus, ou às vezes ela pensava, há uma semana atrás, ele entrou com tanta pomposidade de rei, porque estava sob um jumento, e o povo aplaudia o mestre, e colocava as capas, colocava folhas de parreiras, folhas de coco, né? Porque ela é grande, colocava por onde Jesus haveria de passar. Então ela lembrava disso e disse não, eles vão reconhecer que afinal de contas, ele só fez o bem, ele nunca ensinou o erro, ele nunca aplaudiu aqueles que lhe perguntavam se devia ou não pagar impostos. Ele foi o primeiro a praticar, não é, a justiça, porque ele disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Maria, nesse lar que ela se encontrava, ela estava naquela oração e nas recordações. A recordação de quando ele veio à terra, recordando os pastores, as ovelhas, que deitaram todas, como que disciplinadas diante daquele que é o rei do mundo. Mas, daí a pouco, um pouco mais tarde, ele voltou e disse, Pilatos mandou Jesus para o rei Herodes. Então, ela também voltou a acreditar que Herodes haveria de libertá-lo. Mas a aflição de uma mãe às vezes ultrapassa o limite, mesmo quando procura o equilíbrio de todas as suas forças para poder suportar o sofrimento de um filho. Então, quando ela foi até Herodes, ela ia pensando que ela não ia abandonar o filho, que chegando lá, ela ia conversar, ela ia poder falar alguma coisa com esse, vamos dizer, com esse rei do mundo, não é? Que era Herodes. Mas ó tristeza, porque assim que ela chegou, ela viu que ele estava seminu. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho e nas mãos uma cana suja representando um cedro. Maria não suportava ver aquele sofrimento, mas lembrava de Deus e pensava também que quando Abraão recebeu ou ouviu aquela voz que mandou que levasse o seu filho para o alto de uma montanha, e lá essa voz iria dizer o que fazer. Ela lembrava de tudo isto e lembrou também que na hora derradeira que Abraão ia matar o filho, ele ouviu a voz mandando que suspendesse a morte. E ele voltou tão feliz porque era o filho que ele amava tanto. E aí, ela lembrando disso, ela falou, não, Deus não vai me abandonar. Ele é o nosso Pai. E Jesus sempre exemplificou a sua vontade. E então, ela procurou na oração novamente, não é? A buscar forças e esperando que os anjos viessem libertá-lo. E ele então caminhou
porque Herodes, depois disto, o mandou novamente para Pôncio Pilatos. Mas, na verdade, Pilatos não via nada de errado naquele homem. Ele chegou mesmo a falar que não via nada, que ele era um inocente. Como se aproximava a Páscoa, Pilatos então pensou, o que fazer? Havia o poder que ele tinha que obedecer à lei. E ele não podia provocar a ira, não é, dos judeus. Então ele pensou, é comum na Páscoa eles libertarem uma pessoa que é condenada por latrocínio, por tanta coisa. Aí ele teve essa ideia, caminhou e disse para o povo que aclamava ali, não é? Ele pediu o seguinte, a quem eu devo soltar? Jesus ou Barrabás? Porque Barrabás era um ladrão terrível que inspirava medo em todas as criaturas. E qual não foi a surpresa de Pilatos quando o povo começou a gritar, solta Barrabás, solta Barrabás. Outros gritavam apenas Barrabás, Barrabás. Mas Maria não perdia um minuto da oração. E Pilatos então perguntou, e o que eu devo fazer com ele? Maria, quando ele ouviu essa pergunta, ela disse, não será possível, porque, na verdade, ele só fez o bem. Quantos que foram comensais do seu amor? Quantos receberam a cura? A multiplicação dos pães? As crianças que correram para deitar no seu colo? Maria pensava e disse, agora eles vão pedir que soltam meu filho. Mas novamente a dor triplicou, porque gritaram, crucificai-o, crucificai-o. Então Pilatos pediu um jarro, né, trazendo uma bacia e lavou as suas mãos. Como quem diz, eu não vejo erro nesse homem, então eu lavo as minhas mãos. E naquele momento, então, começou a via crucis de Nosso Senhor. Colocaram uma cruz nos seus ombros. E então, sob o peso daquela cruz, e ainda recebendo bordoadas, ele então tremia e às vezes até caía. E Maria, não aguentando ver o filho daquele jeito, ela se aproximou. Ela procurava aproximar de Jesus, porque ela pensou, eu vou ajudá-lo a carregar a cruz, tirar a coroa do espinho, e então, quem sabe se compadecerão dele, porque eu sou mãe. Mas quando ela estava se aproximando, diz Humberto de Campos, que foi o olhar de Jesus mais significativo. Ele olhou para Maria e Maria entendeu. Ele dizendo que ela deixasse para que tudo se cumprisse. E ela então recuou no seu intento de ajudá-la a carregar a cruz. Mas ela não desistia. Ela pensava, quem sabe, eu vou conversar com soldados e eles poderão até nos ajudar. Mas quem era Maria? Uma mulher do povo. Diz que ela era belíssima, mas ela não tinha preponderância religiosa, política. Então, nada ela pôde fazer. E ela foi sentindo que as mulheres, embora chorosas, foi se acercando dela. E então, continuaram seguindo Jesus carregando a cruz. Viram quando o Cirineu ajudou ele a carregar a cruz. E aquelas mulheres foram subindo também o Gólgota.
E quando chegaram lá em cima, eles amarraram Jesus na cruz, levantaram e então colocaram, vamos dizer, pregaram nos pés um imenso prego, vamos dizer assim, e nas mãos. E então Maria chorava, dizia, meu filho, meu filho. Foi quando ela sentiu um abraço. Alguém estava tocando nela. E ela virou. Era João Evangelista, que, vencendo todo medo, ele foi até ela para poder ajudar. E aí, então, talvez a força de Maria, o fluido tão magnânimo e o amor daquele apóstolo fez com que Jesus voltasse o rosto na direção deles e com um olhar muito terno, ele diz, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E então, depois o silêncio, e quando ele voltou o rosto, todos ouviram a frase, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi quando Maria lembrou de suas palavras, quando anunciou a gravidez. Ela então lembrou e repetiu a frase, Senhor, Deus, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a sua vontade. E antes que Jesus desse o último suspiro e caiu, e uma tempestade terrível, avassaladora, parecia que ia derrubar o planeta Terra, porque esta tempestade que contam realmente está nos livros de Alexandria, da biblioteca, que fala desse dilúvio, porque foi como se o planeta balançasse ante o sofrimento daquele que é o diretor do orbe terrestre. E então Maria compreendeu tudo. E viu também, quando José de Arimateia dirigiu aos soldados, que dirigindo aquele que dirigia, vamos dizer, os soldados, não é? Que era aquele que era o chefe da guarda, permitiu que ele tirasse Jesus da cruz e o colocasse no sepulcro. E então, as mulheres foram deixando devagar aquele lugar. E a verdade é que caiu uma grande tempestade. Muitos sentiram muito medo. E Jesus, então, parecia que estava tudo encerrado. Os apóstolos caíram numa frustração imensa, um sofrimento imenso. Mas aí eles pediram, não é? Oravam, pediam também forças. Conta que Maria foi para Bataneia ficar com seus familiares. Depois de um tempo, João, ele sentiu que ele poderia buscá-lo. Atento às palavras de Jesus, eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho, ele foi socorrer um romano. E esse romano lhe doou uma casa lá em Éfesos. E ele então, atento àquelas palavras, foi buscar Maria, que o recebeu cheia de alegria. E eles então foram para Éfesos. E lá em Éfesos foi que Maria foi envelhecendo. E ela sempre falava do seu filho. João, envolvido com a igreja, não é, de Éfesos, ele quase não tinha tempo. E Maria acostumou a ficar só. Mas todos que por ali passavam, entravam. Ela oferecia alimento, água fresca,
até que uma noite passou um homem cheio de lepra, no sofrimento atroz. Porque naquele tempo, meus irmãos, não era só a lepra que castigava o corpo, mas principalmente a alma. Porque era obrigado, era lei. Quando alguém contraísse essa doença, era obrigado a ir para uma gruta e ficar recluso até morrer. E então, muitos fugiam do lugar com saudades da família e avistavam a família escondidos, porque não podia chegar perto. E aquele homem, portador da lepra, ele foi, então, passando por ali, ele viu que era a casa de Maria. Ele pediu para entrar. Maria logo percebeu. Deu-lhe comida, deu água para que ele se banhasse, para que ele pudesse matar a sede. E ela estava tecendo um manto, como ela fazia sempre. Ela tecia cobertas, fazia os artesanatos para oferecer para todos que ali passassem. E ela ficava tão feliz quando ela podia falar do seu filho Jesus. E aquele homem, mais fortalecida, foi dormir. E Maria continuou a noite adentro. Ela queria terminar aquele manto. E terminou. Diz que o manto tinha um branco que parecia mais luzes branca do que tecido. E quando aquele homem chegou até ela para se despedir e agradecer, ela pediu que ele então levasse o manto com ele, para que esse manto não deixasse ele sentir as virações do tempo. E quando ele vestiu aquele manto, ó maravilha, a lepra foi desaparecendo. A lepra foi como que por encanto, de repente, a sua epiderme foi ficando limpa, renovada, e ele percebeu que aquela mulher com aquele manto havia curado as suas chagas. Imagine o agradecimento. Imagine o que ele sentiu naquele instante. Não tinha palavras. Então ele caiu de joelhos, beijando a mão de Maria. Ele diz: és a nossa mãe, és a nossa mãe santíssima. E ela então o abraçou e disse que ela sentia realmente ser a mãe da humanidade, porque seu filho a ensinou a amar todas as criaturas na terra. E naquele exato momento, ela disse que foi Jesus que o havia curado. E aí, meus irmãos, ela fica muito feliz e João vem buscá-la para que ela fosse despedir-se de Paulo de Tarso, o grande apóstolo. E ela foi bem velhinha já, em idade avançada. Ela foi segurando no braço de João e chegou até Paulo. E Paulo conta o Ato dos Apóstolos, que ficou impressionado com a humildade e com a beleza daquela mulher. Foi quando ali estavam todos os anciões, que recebeu dele a mensagem de Jesus, veio se despedir, e ele avisou que não voltaria mais, porque ele ia de fato para Roma, e lá ele seria preso. Os espíritos já haviam anunciado, mas ele recomendou a Lucas que voltasse para escrever a biografia de Jesus, do nascimento até os 30 anos. Mas que Lucas nunca conseguiu, embora colhesse uma prova aqui, outra ali, uma história aqui, outra ali de Jesus. Por isso que o Evangelho de Lucas é chamado o Evangelho de Maria. Foi porque ele pegou alguns dados. Mas nós voltamos em Maria Santíssima, porque ela já estava com a idade bem avançada. Dificilmente ela já levantava da cama. Foi quando, numa noite, ela vê
como que o mendigo entrando, e disse a ela, Mãe Santíssima. E ela reconheceu aquela voz, mas já não podia falar mais. O seu cérebro estava terminando. E ele disse, quis o Pai Celestial que eu viesse lhe buscar. E a senhora é a rainha de todos os anjos. E Maria então desprendeu-se do corpo. E havia uma pleiade de anjos que veio lhe fazer o séquito, que veio lhe buscar. Maria Santíssima, ela vendo toda aquela beleza, aquelas vozes louvando a Deus, a louvando também, exaltando a sua missão, porque o que seria do mundo se não fosse ela? Então, ela lembrou que alguém lhe disse que em Roma os cristãos estavam sofrendo muito, eram milhares, que ia para as fogueiras, que ia para o suplício de cruz, enfim, tudo quanto era sofrimento. Maria, bastou pensar para aquela legião de espíritos levá-la até Roma, que ela ficou admirada de ver a beleza de Roma. Mas ela foi até os calabouços e viu quanta gente presa ali, que estava esperando a morte. E ela então, uma palavra aqui, um olhar ali, ela foi tirando um pouco daquele sofrimento, mas ela queria gravar para todo sempre a sua presença no meio dos cristãos. Foi quando ela olhou e viu uma jovem. Esta jovem estava com muito medo, tremendo. Ela chegou, abraçou como filha amada e disse, cante, minha filha, cante. E ela então começou, não sabe por quê, com aquela paz imensa que ela sentiu naquele momento, ela começou a cantar. E todos então acompanharam. Diz que a partir daquele momento, os próprios romanos ficavam assombrados de ver que elas, vamos dizer, os mártires, não tinham medo, sorriam e cantavam. Isso deixava-os até com medo do que estavam fazendo. E aí seguiu a Legião de Maria, que hoje no plano espiritual, ela dirige uma falange imensa. E essa falange vai nos lugares de grande sofrimento, principalmente no Vale dos Suicidas, e vai buscar aqueles que já está na hora de serem recolhidos para começar uma nova vida. E essa legião segura uma flâmula muito grande que está escrito Legião dos Servos de Maria. Por isso, o Chico muitas vezes nos disse, a mim e ao Oswaldo Godoy, companheiro que já está no mundo espiritual. Ele dizia, vocês que trabalham com essas mães tão sofredoras, que muitas vezes não têm o mínimo do necessário para servir os seus filhos na hora de refeição, ensine a elas a orar, a pedir, a exortar a Mãe Santíssima que possa assisti-las. E então nós passamos a falar para essas mães, bem como também esse companheiro Oswaldo Godoy, que era muito amigo do Chico, ele então falava para essas mães também a respeito de Maria. Então, nós queremos dizer, numa oração tão singela, a nossa Mãe Santíssima que merece tanto, dizer, Senhor Jesus, junto dos filhos, dos irmãos que reverenciam suas mães, cujas mães são vitoriosas, para elas, nós pedimos, Senhor, a tua bênção, nós rogamos os louros da vitória, mas nós queremos nesse instante, Senhor, pedir à sua mãe, a nossa Mãe Santíssima, que possa abençoar todas aquelas mães que sofrem tanto,
que muitas vezes dormem junto da natureza, outras vezes procuram vender o corpo numa ilusão tão triste de comprar o remédio e salvar os filhos da morte. Nós queremos te rogar por aquelas mães que deixaram seus cabelos embranquecerem e, sem que ninguém as quisesse, foram recolhidas nos braços da caridade. Queremos te rogar por aquelas mães que vê seus filhos andarem por caminhos opostos do bem e da verdade. Nós queremos te pedir por aquelas outras que choram junto de um cárcere de sofrimento, por ver os filhos, desde pequenos, a sofrerem de doenças que não têm cura. Aquelas, Senhor, que pedem esmola nas ruas, pedindo para comprar o alimento necessário para que seus filhos possam então se alimentar. Ó Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nós te pedimos por aquelas que veem a aproximação da morte e, cheia de coragens, pede ao Pai Celestial um pouco mais de vida, não por elas, mas para continuarem junto de seus filhos. Ah, Senhor, por aquelas que descobriram calúnia e fel na boca que amamentaram. São elas que pagam alto tributo ao planeta Terra. Mas então, que amanhã, que é o dia de todas as mães, que todos possam lembrar que quem te seguiu, ó Mãe Santíssima, junto do sofrimento do teu filho Jesus, embora chorosas, foram as mulheres. Então, Mãe Santíssima, compadeça das mulheres na face da terra, para que possam os filhos entenderem que, por muito amá-los, às vezes esquece também de educá-los. Ó Mãe Santíssima, por aquelas que estão no mundo espiritual, que elas possam, cheia de luzes, irradiarem o abraço, o beijo fraterno aos filhos que estão na terra, por aquelas que ainda soluçam no além, pelas saudades, por verem os filhos trilhando no mau caminho. Ó Senhora, abençoa, abrindo o seu manto de luz, cheio de esplendor, porque é cheio de virtude, que possa abençoar todos os lares aonde paira o sofrimento, mas alimentando a esperança nos corações, porque tudo passa, como dissestes ao Chico Xavier, o grande apóstolo do teu filho. Tudo passa, isto também passará, e só não passa a bênção e a grandeza do nosso Pai Celestial e os ensinamentos que Jesus trouxe para nós à terra. Abençoa essas águas, esses lares, promove a cura nesses corações e sê conosco, Senhor, agora e para sempre. Muito obrigada, meus amigos, meus irmãos, e que vocês também possam receber a luz que emana dos céus, do seio de Maria, desses mensageiros que trabalham nesta falange tão luminosa da Rainha dos Anjos. Muito obrigada, que o Senhor nos abençoe a todos. Saudades. Obrigada.